Um dos pontos que tornam Hunter x Hunter uma obra tão querida entre os fãs de anime é seu complexo sistema de poder, que possui regras específicas nas quais determinam como cada usuário deve utilizar suas habilidades. Através da manipulação da sua energia vital ou aura, os usuários de Nen se tornam capazes de criar habilidades únicas que dependem apenas da sua criatividade, possuindo total controle sobre elas. Isso traz um mundo infinito de habilidades possíveis, mas entre todas essas habilidades, você sabe quais são as mais poderosas? Bem, se você ficou interessado em descobrir quais são elas, hoje nesse vídeo vamos falar sobre as 10 habilidades de Nen mais overpower que já apareceram no universo de Hunter x Hunter. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. O mundo de Hunter x Hunter é magnífico e suas regras encaixam perfeitamente para que ele funcione. Nesse vídeo iremos falar sobre as habilidades mais overpower do universo, e elas estão classificadas de acordo com o seu potencial. E lembrando, não é uma habilidade que faz com que o usuário se torne poderoso, e sim a sua eficácia em usá-la. Então lembre-se que estamos falando das habilidades e não de seus usuários. E só mais uma coisinha, terão habilidades nesse vídeo que foram mostradas apenas no mangá. Caso não queira estragar sua experiência, já estou deixando um aviso aqui que terá spoilers. Agora vamos lá conhecer quais são essas habilidades. 10º lugar, Bunjigan. Pertencendo ao sádico e poderoso Hisoka Morou, a Bunjigan de Hisoka possui propriedades pegajosas e elásticas que tornam a aura de Hisoka muito parecida com uma goma e com chicletes. Sua extrema durabilidade, flexibilidade e propriedades pegajosas tornam ela uma das habilidades de Nen mais versáteis da série, sendo extremamente eficaz para aplicações ofensivas, defensivas e também complementares. Hisoka é capaz de ativá-la através das suas mãos, dedos e pés. Suas possibilidades de uso acabam sendo imensas, pois com ela Hisoka pode lançar objetos, utilizá-la como escudo refletor e devolver ataques, absorver esses ataques também com esse escudo, puxar pessoas ou objetos para perto de si, grudar em qualquer superfície, o que permite Hisoka de andar pelas paredes se ele quiser, reatar partes do seu corpo que tenham sido cortadas, estancar hemorragias de ferimentos e o mais importante de todos, Hisoka foi capaz de se ressuscitar com a sua Bunjigan após a sua luta contra Chrollo, fazendo com que a sua aura substituísse as batidas do seu coração e do seu pulmão. Certamente existem outras capacidades que nunca foram mostradas por Hisoka, mas com toda essa diversidade é quase impossível a Bunjigan não estar entre as habilidades mais overpowers da série. 9º lugar, Godspeed. Ao contrário de Gon, que teve sua habilidade principal revelada logo no início da série, Killua só foi revelar a sua durante o último arco da obra. Sendo o herdeiro da família de assassinos Zodiac, Killua é um Hunter do tipo transmutador, o que torna ele capaz de modificar as propriedades e a forma da sua aura, tornando ela semelhante à eletricidade. Sua habilidade Godspeed é a junção de duas outras habilidades que o tornam extremamente veloz, transcendendo os limites das capacidades físicas que um humano pode alcançar. Ao ativar o seu Godspeed, Killua se torna capaz de produzir eletricidade diretamente do seu corpo e eletrocutar qualquer um que ele quiser. A intensidade do choque pode ser completamente controlada por Killua, chegando até mesmo a queimar seus adversários devido à sua alta voltagem. A principal função do Godspeed é reagir automaticamente aos estímulos externos, em vez de seguir o processo normal do corpo humano, onde os estímulos são percebidos pelos nervos, que é transmitido um sinal ao cérebro e depois é repassado o comando aos músculos. Killua acaba programando sua aura para enviar um sinal elétrico diretamente para os seus músculos, cortando basicamente todo esse processo. Isso permite uma reação instantânea a ameaças, ignorando totalmente o sistema nervoso que, comparado à sua habilidade, se torna extremamente lento. Killua também pode pré-programar sua aura para diferentes estímulos, como por exemplo, o contato físico, uma intenção maléfica vindo do seu inimigo, alguém entrando numa área pré-determinada por ele, entre muitas outras coisas. Juntando tudo isso, Killua também pode determinar as respostas específicas pré-programadas para cada um desses estímulos, tornando assim basicamente um padrão automático que ele pode fazer. Essa habilidade aumenta drasticamente o tempo de reação de Killua, sendo útil tanto para a defesa quanto também para o ataque. Além disso, Killua também pode desaparecer momentaneamente da vista de um oponente, como visto em sua luta contra Yopi, onde ele atingiu várias vezes sem que ele fosse capaz de fazer nada. O curto lapso entre um contato da aura do guarda real com a aura de Killua não deixava ele tomar qualquer ação suficiente para atingir Killua, pois ele com Godspeed era capaz de antecipar qualquer movimento que seu adversário pudesse fazer. Mesmo que seus ataques não causem danos significativos, sua eletricidade é capaz de provocar dor e paralisia temporária em seus oponentes. A segunda aplicação do Godspeed permite que Killua mantenha o controle consciente dos seus movimentos, mesmo que eles estejam bastante acelerados.
Isso acaba resultando em um aumento significativo da sua velocidade de corrida e capacidade de salto, o que ele geralmente utiliza para percorrer grandes distâncias em um curto período de tempo. No entanto, essa capacidade é mais afetada pelo terreno do que a primeira aplicação da habilidade. Durante o arco da Luca, quando Killua estava correndo pela floresta, Tsubonen conseguia acompanhá-lo visualmente, mas assim que ele chegou em uma estrada pavimentada onde o terreno era plano, ela ficou totalmente para trás. De acordo com as estimativas dos mordomos, ao atravessar a floresta, Killua levaria cerca de 10 minutos para cobrir uma distância de aproximadamente 40 km, enquanto um motorista de carro levaria o dobro desse tempo. Isso sugere que em terrenos desfavoráveis, a velocidade de Killua usando o Godspeed é de aproximadamente 240 km por hora, e quando utilizada em terrenos planos, essa habilidade pode chegar a mais de 300 km por hora. Juntando esses dois atributos, o Godspeed de Killua se torna uma habilidade extremamente forte mesmo tendo pouco tempo de uso. Oitavo lugar, Rising Sun. Pertencendo a um dos membros fundadores da trupe fantasma, Feitan é mais um transmutador dessa lista. Mesmo que muitos detalhes sobre ele não tenham sido revelados durante a série, sua habilidade de Nen acabou sendo revelada, e ela é o motivo dele estar nesse vídeo. Feitan mostrou dois poderes conjuntos na série, a Rising Sun ao lado da sua Painpacker, que juntos criam uma combinação devastadora. As habilidades de Feitan estão ligadas diretamente com a sua fúria e também a quantidade de dano que ele recebe durante uma batalha. Sua habilidade principal, a Rising Sun, surge da transmutação da sua aura em um calor escaldante, que tem a sua escala de poder definida de acordo com os danos que foram sofridos por Feitan antes dele ativar sua técnica. Ela se manifesta como uma bola de aura no ar, que então se transforma em um sol que queima todos que estão ao seu redor até a morte, onde nem mesmo Feitan está livre dos seus efeitos. Então, como eu falei, quanto mais dano ele tiver sofrido, mais quente será o fogo da sua técnica, e mais tempo também ela passará queimando. Para suportar todo esse calor, Feitan utiliza a sua outra técnica, a Painpacker, que permite que ele crie uma armadura que consegue suportar as altas temperaturas da sua Rising Sun, e ainda vem acompanhada de um sistema de oxigênio para que Feitan não morra asfixiado dentro dela. A Rising Sun é a única variação da Painpacker que vimos na série, mas seus companheiros aranhas afirmam que existem mais formas. Em outras palavras, lutar e ferir Feitan por longos períodos em uma luta não é nada além do que preparar a sua própria derrota. Sétimo lugar, Emperor Time. Uma habilidade capaz de quebrar todas as regras de Nen, o Emperor Time pertence ao último sobrevivente do clã curta, Kurapika. Kurapika é um usuário de Nen do tipo de conjuração, capaz de materializar objetos de acordo com a sua imaginação. Mas quando ele ativa seus olhos escarlates, Kurapika se transforma em um especialista, que permite que ele use todos os tipos de Nen com 100% de eficácia para um conjurador. Kurapika utiliza sua conjuração para criar correntes e possui um total de 5 correntes diferentes. A primeira corrente é a corrente sagrada, que permite Kurapika curar seus próprios ferimentos, e com o Emperor Time ativado, ele pode curar ferimentos ainda mais graves, como por exemplo um braço fraturado. Sua segunda corrente é a corrente do roubo, que permite Kurapika roubar outras habilidades de Nen, e quando utilizada com seu Emperor Time, Kurapika pode invocar uma besta de Nen semelhante a um golfinho com uma seringa em cada barbatana, que apenas Kurapika pode ver e escutar. Essa construção pode equipar e analisar a habilidade roubada por Kurapika, informando assim tudo sobre ela, seu nome, suas funções e suas condições, o que dá a ele a vantagem de decidir se ele vai querer ou não essa habilidade. A sua terceira corrente é a corrente primária, que possui basicamente 3 funções. Ele utiliza ela para o combate, ela também é capaz de determinar a localização de indivíduos desaparecidos, movendo-se assim em sua direção. Ela também é capaz de identificar se alguém está mentindo, balançando para frente e para trás. Em condições normais, Kurapika deve estar diretamente na frente do alvo para que a detecção de mentiras seja eficaz, mas quando ele está com o Emperor Time ativo, ele também pode usar essa habilidade através de gravações de vídeo, desde que ele já tenha conhecido o alvo antes disso. A sua quarta corrente é a corrente do julgamento, que quando lançada entra no corpo da vítima e envolve seu coração. A partir disso, Kurapika pode colocar uma regra que, caso ela seja quebrada, a corrente irá sim esmagar o coração do seu alvo.
Devido ao pouco domínio de Kurapika sobre a emissão e a manipulação, ele só consegue utilizar a corrente do julgamento quando está com seu Imperial Time ativado. E por fim temos a corrente do aprisionamento, que foi criada a partir de um pacto de Nen feito por Kurapika, onde ele só poderá utilizar o poder dessa corrente nos membros da trupe fantasma. Caso contrário, ele morrerá, pois ele possui uma corrente do julgamento em seu coração que irá esmagá-lo caso Kurapika quebre o pacto. Quando enrolada sobre o seu alvo, ela força as vítimas a utilizarem o seu Nen e assim a desligar sua aura, tornando possível se libertar apenas com a força bruta. A resistência dessa corrente acaba se tornando tão grande que nem mesmo o Volgin, um especialista de força bruta, acabou conseguindo se libertar. Juntando todas essas variações da sua habilidade de Nen com o buff de poder que ele ganha com o Imperial Time, Kurapika se torna um usuário de Nen altamente poderoso. Por mais que seja uma habilidade extremamente poderosa, ela também tem um preço muito alto a ser pago, pois a cada segundo que Kurapika mantém essa habilidade ativa, faz com que ele perca 1 hora da sua vida. Sendo assim, se ele ficar por apenas 10 minutos com ela ativada, ele perderá 25 dias da sua vida. Sexto lugar, Parallel Future. Vindo diretamente do mangá, a Parallel Future pertence ao quarto príncipe do Império Kakin, Tserrinit. Me desculpe caso a pronúncia esteja errada. Tserrinit é um indivíduo excepcionalmente talentoso em Nen. Com essa habilidade, ele conseguiu acumular aura em torno das suas mãos o suficiente para poder realizar a adivinhação da água, um feito que o classificou como um especialista em Nen. Para utilizar a sua habilidade, Tserrinit fecha seus olhos e ativa assim os seus Zetsu, ganhando o que ele chama de precognição ou sonho, que mostra para ele os próximos 10 segundos do futuro. Essa visão é instantânea, sem passagem de tempo entre seu início e fim no presente, indicada apenas por um som e um padrão visual semelhante à estática de uma televisão. Se ele não abrir os seus olhos ou cancelar os seus Zetsu após esses primeiros 10 segundos, o tempo fora da sua visão retorna ao curso normal. Com isso, essa visão e o mundo real acabam funcionando em paralelo. Daí vem o nome da sua técnica, possuindo apenas a vantagem de estar 10 segundos à frente dos seus adversários. Nesse estado, Tserrinit pode observar e ouvir o que acontece em sua visão enquanto ainda percebe o que ocorre fora dela, recuperando assim a sua capacidade de se mover logo depois de desativá-la. Depois que ele cancela a sua visão do futuro, entra em vigor a etapa seguinte, no qual todas as pessoas mostradas na visão, exceto o próprio Tserrinit, experimentarão os próximos 10 segundos se desdobrando exatamente como ele previu, mesmo que ele tenha usado sua previsão para alterar seu futuro. Atualmente é incerto se essa habilidade está ligada à besta de Nen que o príncipe manifestou, embora o ponto de vista das visões corresponda à posição da besta. Também não se sabe se a habilidade também pode afetar indivíduos que não foram mostrados na previsão. Por conta das semelhanças da Parallel Future com o poder da Neon Nostrad, é sugerido que essa habilidade também se enquadra na categoria de especialização. Quinto lugar, Skill Hunter. A habilidade de Nen do líder da trupe fantasma Chrollo Lucifer provou ser bastante overpower e única. Essa habilidade mortal permite que Chrollo roube as habilidades de Nen dos outros usuários sob certas circunstâncias. Essa é uma habilidade assustadora contra usuários de Nen desavisados e simplórios como por exemplo o próprio protagonista Gon Freaks. Chrollo está classificado na categoria de especialista. Seu talento para Nen é considerado prodigioso não apenas por sua idade, mas até mesmo para os padrões dos mestres da disciplina. Chrollo pode roubar as habilidades de Nen das outras pessoas para utilizar como suas através de um livro conjurado conhecido como o Segredo do Bandido. A vítima, é claro, não tem mais acesso à sua habilidade roubada, mas para que isso seja possível, Chrollo precisa seguir algumas condições. Primeiro, Chrollo deve testemunhar a habilidade de Nen em ação com seus próprios olhos. Segundo, ele deve fazer perguntas sobre Nen e ser respondido pela vítima no qual ele deseja roubar sua habilidade. Terceiro, a palma da mão da sua vítima deve tocar a marca da mão que está na capa do seu livro Segredo do Bandido. E quarto, todos esses itens acima devem ser concluídos dentro de um período de 1 hora. Para usar a habilidade roubada, Chrollo simplesmente precisa invocar o seu livro e ir até a página onde a sua habilidade foi gravada. Com isso, Chrollo necessita manter o livro aberto em sua mão direita, permitindo-lhe assim usar apenas uma habilidade por vez com a sua mão esquerda. As habilidades estão sujeitas não apenas às limitações, mas também às emoções e ao pensamento de seus criadores. Por exemplo, apesar de ver os cadáveres como massas imóveis não diferentes dos objetos, Chrollo não pode usar a ordem Stamp neles devido à opinião do seu proprietário original. Além disso, uma habilidade desaparece do livro se seu antigo dono morrer. No entanto, se o Nen pós-mortem estiver envolvido, Chrollo ainda poderá utilizar a sua habilidade.
Para remover assim a desvantagem de permanecer com a sua mão direita sempre ocupada, Crawler utiliza a sua habilidade Double Face para burlar as regras da Skill Hunter. A Double Face basicamente é um marcador e é uma habilidade do próprio Crawler. Esse marcador permite que Crawler mantenha o acesso a qualquer habilidade na página que ele está colocado, mesmo que o livro esteja fechado e ele não esteja tocando nele, agindo assim como uma brecha para uma das condições colocadas na Skill Hunter. Com isso, ambas as mãos de Crawler ficam livres, e agora ele pode usar tanto para o combate corpo a corpo, como também utilizar um conjunto de habilidades roubadas. Além disso, se Crawler mantiver o livro aberto em uma determinada página e usar um marcador em outra, ele se tornará capaz de utilizar as duas habilidades roubadas ao mesmo tempo, tornando a sua habilidade ainda mais overpower. Quarto lugar, Gon adulto. O ditado "nunca queira ver a fúria de um homem gentil" é a melhor definição que podemos encontrar para a transformação do Gon adulto. Após descobrir que Pitou o enganou e que Kit estava morto e que não poderia ser trazido de volta à vida, Gon se sente culpado pela morte de seu mestre. E em uma condição de extrema angústia emocional, Gon faz um pacto de Nen desejando possuir todo o Nen que ele jamais poderia ter, para que assim ele pudesse conseguir matar Pitou sem se preocupar com quaisquer seriam as consequências dessa mutação. Isso resultou no que ficou conhecido na comunidade otaku como a transformação do Gon adulto. Gon evoluiu para uma aparência de uns 20 anos mais velhos, com um porte físico impecável e um imenso cabelo envolto de uma aura que fez até mesmo Pitou tremer de medo. A força física, as habilidades com Nen, a liberação da sua alma e também as suas reservas aumentaram drasticamente, chegando ao ponto de Pitou temer que ele pudesse se tornar uma ameaça até mesmo para Meruem. Ao ver Gon, Killua concluiu que normalmente levaria décadas de treinamento para alcançar o nível de poder que Gon possuía naquele momento. Sua velocidade aprimorada e seus reflexos permitiram ele se esquivar facilmente dos ataques de Pitou, mesmo quando melhorados além dos seus limites com a sua Thespis Chora. Nesse estado, Gon precisou de apenas 2 golpes para derrotar Pitou, um chute imenso lançando ela para dezenas de metros no ar, completando seu ataque com Janjaken que explodiu Pitou completamente. Mas Gon ainda não estava satisfeito e partiu para cima de Pitou e ficou desferindo os vários Janjaken que estavam abrindo crateras sobre o chão com cada ataque que ele soltava. No entanto, para obter um grande poder, precisa pagar um grande preço. Pitou deduziu que essa habilidade só foi possível porque Gon sacrificou a sua predisposição natural e comprimiu a sua vida, prevendo que ele nunca mais seria capaz de usar Nen novamente. Após a morte de Pitou, Gon retornou ao seu corpo normal e entrou em coma total. Seu corpo começou a deteriorar-se rapidamente, necessitando de suporte vital constante, e ele teria morrido se não fosse pela intervenção de Nānika em recuperar sua vida. Embora tenha se recuperado completamente, Gon permaneceu incapaz de ver ou de usar sua aura. O medo de Killua de que quanto mais aura Gon usasse nesse estado, mais severa seria a sua reação, se provou ser válido. Além de privar ele da sua capacidade de utilizar o Nen, também consumiu parte da sua vida proporcional à energia que ele gastou durante o combate. As consequências foram tão graves que Luffy descreveu o voto de Gon como algo pior que a morte. Mas mesmo com todas essas desvantagens, a transformação do Gon adulto não deixa de ser uma das habilidades mais overpowers que vimos na série. Terceiro, Aura Síntese. Pertencendo ao grande Meruem, rei das formigas e um dos personagens mais fortes que já apareceu em toda a obra, a Aura Síntese é bastante simples de se entender. A Aura Síntese de Meruem podemos dizer que é uma versão mais desagradável da Skill Hunter do Crawler. A habilidade de Meruem é fortalecida através da ingestão de energia. Sua aura aumenta cada vez que ele se alimenta de um usuário de Nen, com a energia dele sendo sintetizada com a sua. Quando ele se alimentou dos guardas reais Yuppie e Puff, ele também adquiriu alguma de suas habilidades de Nen. A quantidade de aura necessária para a aquisição das habilidades dos seus alvos nunca acabou sendo revelada, mas pelo que foi visto parece que Meruem deve absorver quase que por completo o corpo da sua presa para que assim ele possa manifestar sua habilidade. Com isso, Pitou sugeriu que essa é uma habilidade de Nen em vez de meramente uma habilidade biológica da formiga. O fato que deixa essa habilidade ainda mais assustadora é que ela não possui um limite onde Meruem consiga chegar consumindo seus alvos, o que possibilita assim o Rei Formiga o crescimento ilimitado do seu poder, e é por isso que ela está aqui nessa lista.
Segundo, Guanin Bonichuava tipo 100. Pertencendo ao ex-presidente da Associação Hunter, Isaac Netero, o Bonichuava tipo 100 é com certeza uma das habilidades que sempre vai estar no topo da lista das habilidades mais fortes de Hunter x Hunter. Ativando sua habilidade, Netero convoca uma estátua de Nen com múltiplos braços atrás dele, assumindo a forma de Buda em uma estátua gigantesca. Para lançar um ataque, Netero junta suas mãos em um movimento fluido, como se estivesse rezando, fazendo com que um dos braços da estátua atinja seu alvo em sincronia com os movimentos da sua mão. Esse processo é repetido antes de cada ataque, e devido à incrível rapidez de Netero, todo o procedimento pode ser executado em muito menos de 0,1 segundos, conseguindo ser feito até milhares de vezes por minuto. O vasto número de braços resulta em combinações possíveis tão numerosas que Meruem as considerou praticamente infinitas. Para aprimorar sua técnica, Netero treinou por décadas em uma montanha, remetendo sua habilidade à conhecida frase deixada por Bruce Lee: "Não tema um homem que treinou 10.000 golpes. Tema o homem que treinou um único golpe por 10.000 vezes." Embora seja uma habilidade extremamente poderosa, ela possui a desvantagem de ser imóvel. Então, caso o alvo consiga sair do alcance da sua técnica, isso acaba se tornando uma desvantagem para Netero. Mas isso não faz com que ela deixe de ser uma das habilidades mais poderosas da série e de estar aqui na segunda posição dessa lista. E em primeiro lugar temos a concessão de desejos. Pertencendo à misteriosa criatura vinda do continente negro conhecido como Nanika, que vive dentro do corpo de Alluka, a irmã de Killua, a concessão de desejos foi a habilidade mais absurda que vimos durante toda a obra até o momento. Após uma pessoa realizar 3 pedidos para Alluka, Nanika assume o controle do seu corpo e concede assim um desejo a ele. Esse desejo não necessariamente precisa ser formulado pela pessoa que cumpriu os pedidos. De acordo com Killua, o alcance dos desejos de Nanika pode realizar é presumivelmente ilimitado, variando desde a simples elevação de alguém no ar até a manipulação da probabilidade e da realidade para concretizar qualquer efeito desejado. Nanika é capaz de teletransportar alguém sem esforço para outro continente e também foi capaz de revigorar Gon e curar seu corpo mutilado após seu pacto de Nen que derrotou Pitou. No entanto, quanto mais grandioso for o desejo feito por Nanika, mais desafiador será cumprir os seus próximos 3 pedidos. A pessoa que assume a responsabilidade pelos próximos 3 pedidos não é aquela que a Nanika concedeu o desejo, é a próxima pessoa para quem Alluka fará seus pedidos. Se essa pessoa se recusar ou não cumprir os pedidos de Alluka em 4 ocasiões, pelo menos 2 pessoas morrerão, com o número de vítimas aumentando proporcionalmente à magnitude do desejo anterior. Todas as mortes ocorrem de forma imediata e todas ao mesmo tempo. No início, tanto o destinatário dos pedidos quanto seu ente mais próximos morreriam sob o impacto de uma força invisível, enquanto as mortes seguintes são selecionadas entre aqueles que passaram mais tempo com o destinatário dos pedidos, independentemente do seu vínculo com ele. Inicialmente, havia 5 regras sobre o poder de Nanika, conhecidas pela família Zodiac em geral, derivadas assim de seus experimentos de tentativa e erro à custa de seus mordomos. A primeira: se alguém não cumprir os pedidos de Alluka e for morto, o nível de dificuldade dos pedidos de Alluka volta para o nível 1. Esse é o melhor momento assim para se fazer um desejo. 2. Se Alluka estiver fazendo solicitações de uma pessoa específica, elas não poderão ser transmitidas para outra pessoa no meio do caminho. Portanto, se essa pessoa em particular desaparecer, por exemplo, se esconder ou outra coisa, Alluka não poderá fazer solicitações a mais ninguém. 3. Se a pessoa que atende aos pedidos morrer no meio do caminho, isso será considerado um fracasso e pelo menos mais uma pessoa morrerá. 4. Alluka não poderá fazer pedidos a alguém sem saber o seu nome. E 5º, uma mesma pessoa não pode pedir desejos consecutivos a Alluka. Além dessas regras, existiam outras que eram de conhecimento apenas por Killua, que são elas: 1. Embora Nanika possa conceder apenas um desejo por vez, ela pode aceitar várias condições para um único desejo, ampliando significativamente as possibilidades do que se pode pedir antes de conceder os outros 3 desejos. 2. Para que um desejo de cura seja realizado, Nanika deve fazer contato físico com seu alvo. Além disso, não há reação adversa aparente, embora esta possa ser uma regra que Killua inventou para esconder seus privilégios especiais. Também é mostrado que a cura é muito exaustiva para Nanika, fazendo com que Alluka adormeça devido ao seu esgotamento. E a terceira regra é que Killua, devido ao seu relacionamento com Alluka e Nanika, tem o privilégio especial de emitir um comando. Quando ele faz isso, seu pedido contorna qualquer reação existente e é atendido sem repercussões.
Se outra pessoa que não seja Killua emitir um comando, sofrerá as mesmas consequências do desejo anterior que deveria ser realizado, fazendo com que o comando em si não afete os pedidos. É uma habilidade extremamente assustadora que precisa de muita cautela para ser utilizada. Enfim, até o momento nenhum poder superou o da Nanika em Hunter x Hunter. Existem muitas outras habilidades na série que podemos considerar como os Overpower. Elas só não apareceram nessa lista devido à enorme diferença delas em comparação com as que foram citadas nesse vídeo. E aí, quais outras habilidades você acredita que se encaixaria nessa lista? Deixe aí nos comentários. E é claro, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!